A palavra do Senhor a Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia amei a Jacó. Aborreci a Esaú, e fiz dos meus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: arruinados estamos, porém tornaremos e edificaremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, eu, porém, demolirei. E lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: engrandecido é o Senhor, ainda além do termos de Israel. O filho honra ao pai, e o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? E se eu amo, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que temos nós desprezado o seu nome? Ofereceis sobre o meu altar não profano, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, que a mesa do Senhor é desprezível. Pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isto não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Terá ele agradado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai ao favor de Deus, para que compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Oxalá que entre vós houvesse até um que fechasse as portas para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar se oferece ao meu nome incenso, e uma oblação pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é profana, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. Dizeis também: eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, e tendes trazidos o que foi roubado, e o coxo, o doente, assim trazeis a oferta, aceitaria eu isso de vossa mão, diz o Senhor. Mas seja maldito o enganador que, tendo animal macho no seu rebanho, ou vota e sacrifica ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Agora, ó sacerdotes, este mandamento para vós: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque não aplicai a isto o vosso coração. Eis que vos reprovarei a posteridade, e espalharei sobre vós rostos e esterco, sim, o esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com esses sereis levados para fora. Então saberei que eu vos enviei este mandamento, para que o pacto fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu pacto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e ele me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a impiedade não se achou nos seus lábios. E ele achou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, rompestes o pacto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos desprezíveis e indignos diante de todo o povo, disto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Não temos nós todos um mesmo Pai?
não nos criou o mesmo Deus? Por que nós havemos aleivosamente para com os outros, profanando o pacto de nossos pais? Judá se tem havido aleivosamente. A abominação se cometeu em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de seus estranhos. O Senhor extirpará das tentas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos, porque ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Todavia perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedestes deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrejava espírito, e porque somente um, não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vós espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não seja infiéis. Tende enfadado ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis em que o havemos enfadado? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo do pacto, a quem vos desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor, e como sabão de lavandeiro. Assentar-se-á com o fundidor e purificador da prata, purificará os olhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor ofertas de injustiça. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Desculpe. Como nos dias antigos, como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador em seu salário, a viúva, o órfão e o que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim. Vós esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós a tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do mesmo tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidados em guardar os seus preceitos e em andar em luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sem eles temem a Deus e escapam. Então
Aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam o Senhor, e para os que lembravam do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular. Naquele dia que prepararei, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como o restolho. E o dia que está para vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, descerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros de estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia em que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei que em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.